no sábado é o nosso culto de primícias e a Santa Ceia do Senhor. Depois os irmãos Marta, vê lá com o pastor Gilson, para entregar os envelopes para os pastores das congregações e para os irmãos que forem entregar suas primícias. Viu? Meus irmãos, nós estamos terminando os estudos. Na verdade, a gente nem pode dizer que é um estudo, porque isso aqui é apenas uma introdução, tem muita coisa para nós aprendermos de cada igreja. E hoje eu estava estudando, meditando. O apóstolo São Paulo, ele, historicamente, ele fundou 51 igrejas, saindo de Antioquia até a Espanha, porque ele esteve na Espanha, esteve em Roma, Turquia, essa região conhecida como Europa e também a Ásia. E a pergunta que a gente faz, talvez você também já tenha feito, é: por que apenas essas 7 igrejas? Primeiro, porque o número 7, ele é significativo nas Escrituras. Ele dá a ideia de completo. 7 trombetas, 7 taças, 7 dias da semana, e assim vai. O número 7 tem uma significação muito grande, e ele é também simbólico. Você já imaginou se fosse escrever uma carta para cada igreja, e o dono da igreja, que é Jesus, diga amém. O dono da igreja, que é Jesus, ele enviou uma mensagem para cada igreja e pediu para nominá-las, de Éfeso a Laodiceia, e não enviou para as demais, porque no conjunto da obra, no contexto histórico, espiritual, essas cartas, elas falam sobre a situação de todas as igrejas, em todos os tempos. São cartas completas. Então, quando você lê uma carta a Laodiceia, é verdade, foi endereçada a Laodiceia. Mas as igrejas do Novo Testamento, todas elas receberam essa carta como se a mensagem tivesse se aplicando a elas em algum sentido. As igrejas que precisavam de uma reprimenda mais forte, receberam como uma reprimenda mais forte. As igrejas que receberam elogio, a igreja que recebeu elogio, recebe a carta como se ela também estivesse incluída nessa igreja. E quando nós lemos as cartas nos dias de hoje, essas cartas têm um pouquinho de cada igreja, ou um pocão de cada igreja, algum defeito, alguma crítica de cada igreja. Na verdade, todos nós, genericamente falando, como igrejas de Deus, precisamos melhorar. De algum modo, Jesus, no nosso linguajar, ele puxa a orelha de
cada uma dessas igrejas. E é assim que a gente deve se sentir quando lê estas cartas. O anjo da igreja, o pastor da igreja, que é aquele que representa, ele deve se sentir assim. E outro sim, nós também devemos entender que assim como ele disse, conhece as tuas obras, ele conhece de todas as igrejas em todos os tempos. Assim como ele disse que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele tem liberdade de andar no meio das suas igrejas. Como vamos ver aqui na igreja de Laodiceia, tem igreja que Jesus está de fora. Não foi embora, não, ele está batendo para entrar. Vocês já perceberam isso? Jesus batendo para entrar? Nós vamos falar um pouco sobre esse negócio. Então, tem também igrejas assim. Então, estas cartas, elas se aplicam, não esqueça isso, a todas as igrejas em todos os tempos, desde quando a igreja apostólica começou as suas atividades ali em Jerusalém, e depois se esparramou pelo mundo, e isso vem se aplicando a cada uma dessas igrejas. Elas representam também os períodos da igreja através dos séculos, da igreja que sofreu as perseguições do Império Romano por 300 anos, da igreja pouco antes da Reforma, da divisão da igreja, quando ela se dividiu e se filiou ou se aliou ao Estado, também representa, essas cartas falam dessa representação, enfim, as riquezas de detalhes e as aplicações que podemos fazer com estas cartas, elas são muito vastas, e faltaria-nos tempo para falar sobre estas aplicações. A verdade é que Jesus diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, coloca ali, o menino, coloca ali. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou fosse quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és... Eu não gosto. Eu vou falar essa tradução aqui. Eu gosto dessas palavras que são mais fortes, viu, irmão? Não tenho nada contra essa tradução aí, não. Ó, coloca aí. Tá certo. Que não sabes que és um desgraçado. Infeliz, a gente alivia um pouco a situação, né? Ninguém gosta de ser chamado de infeliz. Você chama a pessoa de infeliz, não dá nada. Mas chama o cara de desgraçado. Não é forte? Ninguém quer ser chamado de desgraçado. Mas Jesus chamou. Que és um... Coloca lá, ali. Que és um desgraçado, miserável. Aqui Jesus não poupou nos adjetivos. Pobre, cego e nu. É muita coisa para uma igreja só, hein? Não é? Mas é o raio-x. O raio-x não mente. Jesus olhou com seu raio-x e deu e fez essa leitura.
Pois dizes, estou rico e... coloca o outro. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Aí a gente usa errado esse versículo fora do contexto para falar. Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, está falando da igreja. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos ter comunhão, vamos andar juntos, de mão dadas. É esse mesmo? E ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito bem. Então eu disse para você que seria muita presunção da minha parte dizer que nós tivemos um estudo sobre estes assuntos. Porque se for explorar expositivamente, nós temos assunto aqui demais da conta. E não é essa a proposta. A proposta é passar um pouco desse texto para os irmãos, a fim de que, com fome da palavra, com sede de aprendizado, você busque conhecer mais. Essa é a finalidade do estudo. Eu vou conhecer mais sobre isto. E você vai aprender coisas que eu não falei, que o outro não falou, e assim sucessivamente. Igreja de Laodiceia. Ficava na mesma região das outras igrejas, formava um círculo, ficava ali na divisa da Ásia e da Europa, com coisa de 70, 60 quilômetros. Você estava na Europa, que hoje é Turquia, e nem sempre a Turquia pertenceu à Europa. Ela veio pertencer ao mercado comum europeu, aquela coisa que a gente aprende sobre Apocalipse, do mercado comum europeu, que quando se completasse, o anticristo ia aparecer e coisa e tal. Mas, por conveniência dos Estados Unidos, evidentemente, a Turquia é um aliado americano. Existe uma base militar dos Estados Unidos na Turquia. E por conta disso, certamente ela, pertencendo à Europa, ela faz parte da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. É um conjunto de forças bélicas que defendem os países que, porventura, são atacados pelos inimigos. E a Turquia, por conveniência, pertence hoje à Europa, mas nem sempre foi assim. Laodiceia é a cidade importante da Ásia Menor, na região da Turquia. Se, porventura, Deus me conceder dinheiro, condição financeira, porque não adianta só a gente querer, tem que ter dinheiro, né? E ele me conceder essa oportunidade, eu quero passar uns 15 dias. Eu tenho um sonho de conhecer esses lugares aí. Visitar cada uma dessas cidades,
para mim ter mais conhecimento, para mim tomar um banho nessas águas termais que tem lá em Hierópolis, que tem lá em Laodiceia e que tem numa outra cidade próxima. E se você quiser ir comigo, só orar a Deus que a gente vai junto. Não tem problema nenhum, não precisa nem de inglês, de nada. Com dinheiro, reserva de hotel, a gente aprende a falar de qualquer jeito. Então, aqui na região da Turquia. Esta cidade, Laodiceia, ela era conhecida pelos seguintes aspectos. Preste atenção, porque isso tem a ver com a interpretação do que Jesus manda para a igreja. A Laodiceia era conhecida por ser um centro bancário. Era onde se guardava muito dinheiro. No ano 60, depois de Cristo, ela sofreu um terremoto e foi reconstruída com os próprios recursos. Ela não dependeu dos cofres do Império Romano, a quem ela está subordinada. Porque era uma cidade muito rica e era um centro bancário. Era como se fosse a Suíça hoje. Como se fosse esses outros países. Onde que você guarda dinheiro? Onde que é? Nas ilhas, o quê? Aí todo mundo sabe. Depois diz que não tem dinheiro. Como se fosse Ilhas Caimão. Opa, maravilha, hein? Só no final que você fez isso, né? Olha aí, Laodiceia. Então era conhecida um centro bancário. Corria muito, muito, muito dinheiro. O povo na cidade era abastado, mais do que em outras cidades. Laodiceia era conhecida por suas fontes de águas mornas. Acho que você não vai achar isso aí. Os viajantes vinham de várias regiões desérticas e chegavam lá, queriam se refrescar. Você já deve ter ido a Poços de Caldas e já ouviu falar das águas termais. E você chega lá naquela fonte ali da Praça dos Macacos, ou naquela fonte que fica em frente a Termas Antônio Carlos, e vai beber daquela água e ela não é fria e ela não é quente. Tem época que ela é um pouco mais quente e tem época que é um pouco mais fria, mas geralmente é morna. E quando você toma, parece que tem gosto de ovo, dá vontade de vomitar, dá ânsia e dá tudo. Assim era Laodiceia. Terceiro, Laodiceia era conhecida por produzir um tipo de lã na cor negra, na cor preta. Só Laodiceia conseguia fazer esse tipo de lã que era procurada por toda a região, pelos comerciantes de todas as regiões, e tornou a cidade conhecida por conta disso. E, finalmente, a cidade era conhecida por produzir um tipo de bálsamo, que é traduzido na Bíblia por colírio, que era muito usado nos peregrinos, nos viajantes, que sofriam aquelas tempestades no deserto, e por causa da claridade, da muita claridade do sol, do dia, atingiu seus olhos. Chegava na cidade de Laodiceia, havia centros de tratamento para os olhos, para alívio dos olhos, e as pessoas recuperavam a sua visão. A cidade era conhecida por essas razões. Jesus, ao enviar a carta, ele se identifica, como todas as demais, ele se identifica como Amém. Tem coisas que a gente dá uma pincelada rápida, mas tem coisas que não tem como a gente deixar
só dar uma pinceladinha, porque aí fica o entendimento, né? E esse aqui é um caso. Ele se identifica como amém. Isso tem sido um problema, porque amém significa o quê? Amém significa o quê, irmão? Aonde que vocês aprenderam isso aí? Aonde foi? Quem é que disse isso? Alguém falou a primeira vez, e foi falando um para o outro, e foi falando um para o outro, e se tornou uma verdade. Não uma verdade. Mas a palavra amém, ela vem do aramaico. Aí passou para o hebraico como amém. Ela passou para o grego como amém. Ela passou para a Vulgata Latina, Septuaginta como amém. Ela passou para a versão alemã, foi a primeira versão traduzida como amém. Ela passou para a versão King James, do Rei Tiago, a versão americana, como amém. E veio para o português como amém. E aí a igreja católica convencionou que amém é assim seja. Aí nós entendemos que amém é assim seja. Mas não combina com essa identificação. Diz o amém. O que é esse amém? É assim seja? Jesus é assim seja? Não fica sem sentido a interpretação? Então ele diz, estas coisas diz o amém, que significa o seguinte: amém aqui significa aquele que tem autoridade absoluta. A tradução dessa palavra é aquele que tem autoridade absoluta. Fiel testemunha e verdadeira. Só Jesus deu um testemunho verdadeiro acerca do Pai. Só Ele falou do Pai sem subterfúgio, sem acrescentar, sem tirar. Ele disse, o que eu ouvi, isso eu estou falando. Por isso Ele é a fiel e verdadeira testemunha. O testemunho de Jesus acerca de Deus e acerca dele mesmo é verdadeiro. Até porque a verdade se achava em seus lábios. Os irmãos estão entendendo até aqui? O princípio da criação de Deus. Os TJ diz assim. Viu como ele é uma criação de Deus? Porque Jesus está se identificando aqui como o princípio da criação de Deus. Aí eles dizem assim, Jesus não é Deus, ele foi a primeira criação de Deus. Isto é heresia. Porque nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Jesus é eterno. Jesus é Deus. E é assim que ele se identifica para a igreja. Por ser o cabeça, ele sabe tudo. Ele sabe de tudo o que acontece com todas as igrejas, quando ele diz, conheço as tuas obras. Ele sabe tudo, vê tudo o que acontece em todas as igrejas. Pastor, por que Jesus não intervém? Por que Jesus não mata? Por que Jesus não tira? Por que Jesus não faz isso? Por que Jesus não faz aquilo? A gente não questiona isso? A gente questiona esse negócio. Quando a gente tem um líder que a gente acha que é muito ruim, a gente diz assim, Jesus podia, né? Mas é ele quem controla esse negócio. Não se preocupe não, ele é o dono, ele continua sendo o dono da igreja. Ele continua sabendo o que acontece na igreja. A carta diz, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno
e não és frio, nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Como as águas mornas de Laodiceia, que davam ânsia de vômito em quem as bebia, assim era a situação da igreja em Laodiceia. Era uma igreja morna, não era fria, não era quente, tanto faz. Era uma igreja indiferente. Era uma igreja que estava vivendo uma quase morte espiritual. Essa igreja foi censurada por Jesus, porque não havia paixão, porque não havia urgência pela obra de Deus, porque não estavam praticando as primeiras obras, porque esses crentes se orgulhavam de que tinham um templo bonito, os crentes se consideravam independentes, os crentes se consideravam ricos, os crentes se consideravam bem vestidos. Para a sociedade via a igreja de Laodiceia como uma igreja poderosa, como uma igreja rica, como uma igreja independente. E a igreja também era assim. A igreja se via desse jeito, até o dia que ela foi confrontada pelo seu dono. Então, isso fazia com que o Senhor estivesse a ponto de expulsar da sua presença, porque eles assimilaram a cultura da cidade nesses 4 aspectos. Por isso que Jesus, eles diziam: eu estou rico, eu estou abastado, eu não preciso de coisa alguma, eu não preciso de nada e não preciso de ninguém. Mas nós vamos ver que as coisas não funcionam assim. Essa igreja se orgulhava de sua riqueza, de sua independência financeira, se considerava autossuficiente. Essa igreja tinha uma falsa confiança. Não era uma igreja espiritual. As pessoas entravam e saíam da igreja e nunca sentiam nada. A igreja funcionava como se fosse um clube, como se fosse apenas uma reunião social sem a ação do Espírito. O que faz a igreja ser quente é a ação do Espírito. O que faz a igreja ser fria é a ausência do Espírito. E essa igreja, ela não era nem quente, nem fria. As pessoas que pertenciam se orgulhavam de pertencer àquele círculo de pessoas e não aprendiam, e não trabalhavam, e não se incomodavam de fazer, porque se consideravam independentes. No entanto, quem sabia do verdadeiro estado da igreja era o Senhor Jesus. Ele sempre sabe do verdadeiro estado da igreja. Porque igreja não é sobre dinheiro. Quem pensa que igreja é sobre dinheiro está equivocado. Ah, pastor, mas fulano trabalha com dinheiro, fulano trabalha com dinheiro. Igreja, irmão, a igreja de Deus não é sobre dinheiro. Nunca foi sobre dinheiro. Deus nos prova nessa questão, porque Ele sabe que nós, como seres humanos, somos mesquinhos. Então Ele nos prova nisso, mas nunca foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre sua importância na sociedade. Hoje a gente se orgulha de que nós temos ao nosso favor a Constituição Nacional.
nos orgulhamos, dizemos que somos protegidos. Não se engane, em outros tempos foi assim. Em outros tempos foi assim. Na Rússia, quando não era dividida, a Tchecoslováquia, esses países todos, antes de 1917, a igreja gozava de proteção dos czares para cultuar, e muitos deles, que eram bilionários, frequentavam a igreja. E a igreja nunca imaginou que um dia a sua situação mudaria. Porque a igreja não é sobre dinheiro, não é sobre condição social. Mas numa noite de 1917, veio a Revolução Bolchevique. E aquilo que era um paraíso virou um inferno. Hoje você não consegue dar um glória a Jesus, e até recentemente foi publicado aí, saiu nos jornais, que o presidente russo determinou, através do seu congresso, que qualquer atividade religiosa, qualquer culto religioso deveria ser assistido por alguém do governo. E hoje não se pode dar glória a Jesus. E eles achavam que isso não mudaria. Nunca mudaria. Igreja não é sobre templos. Jesus nunca falou sobre esta vaidade humana. Isso é uma vaidade. É necessário. É uma casa de adorar a Deus. Mas alguns gastam mais do que o necessário para um lugar de adoração. Igreja não é sobre templo. Lembre de Mateus 25, quando ele vai colocar uns à esquerda e outros à direita, o que ele vai dizer? Em nenhuma daquelas situações ele diz: olha, você construiu muitos templos, você deixou de construir muitos templos. Não. Ali tem uma ação social. Ali tem uma preocupação humana com as pessoas. Ali tem um se entregar, um ser generoso. É isso que ele vai cobrar das pessoas. Então, igreja não é sobre templo. Igreja é sobre pessoas transformadas. Igreja é sobre cruz. Se tirar a cruz da igreja, o que sobra? Não sobra céu, não sobra inferno, não sobra nada. Se tirar a cruz da igreja, não sobra santificação. Se tirar a cruz da igreja, não sobra vitória, não sobra mais nada. Igreja é sobre futuro. O que é que nós estamos fazendo aqui? Plantando o nosso futuro. Por isso que eu tenho que estar aqui hoje, por isso que eu tenho que estar amanhã, por isso que eu tenho que estar depois. Porque vai chegar um tempo em que tudo isso vai acabar. Nós vamos viver eternamente no estado de graça ou de desgraça por aquilo que nós plantamos aqui. Isso é igreja. Até porque a Bíblia diz, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, o que é que nós somos? Se nós esperarmos em Deus só nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Estamos aqui plantando. Plantando. É sobre futuro. Igreja é sobre futuro. O orgulho, a autossuficiência, a falsa confiança, eles se achavam fortes, independentes, mas a verdadeira situação da igreja
Quem sabe é Jesus. Às vezes nós ficamos satisfeitos porque na igreja não falta recursos para crescer, não falta recursos para trazermos comodidade para os irmãos, não falta recursos para comprar instrumento, não falta recursos para a mocidade, não falta recursos. Aí o que vai sobrar? A gente vai parar de orar, porque não está tudo certo. Eu vou orar para quê? Por que eu vou orar? Qual é a minha preocupação? Não é assim que funciona? Mas quando falta recurso, para onde a gente vai? A gente vai para o joelho. Quando falta recurso, o que é que a gente faz? A gente apela para o banco. Ou melhor, para os bancos. E aí a obra de Deus vai seguindo, vai prosseguindo. Igreja é isto. Jesus diz para a igreja, e nós não vamos ler isso mais em nenhum outro lugar na Bíblia. Nós não vemos Jesus falando isso para nenhuma outra igreja, mas na verdade ele fala para as igrejas em todos os tempos que vivem estas condições. Vocês são os desgraçados. É forte demais essa palavra. Vocês são os miseráveis. Vocês são pobres. São cegos e são nus. Vocês lembram quais são as 4 situações pelas quais a cidade de Laodiceia era conhecida? Eu falei para vocês, era um centro bancário, era um produtor de uma lã especial, ela tinha fonte de águas mornas e ela desenvolvia um colírio. Agora observe estas situações aqui. Eles eram ricos materiais. Nada contra riquezas materiais. Oxalá que todos nós fôssemos ricos materialmente, sem descuidar da nossa riqueza espiritual. Mais espiritualmente, eles estavam quebrados, estavam na miséria, não tinham riqueza de caráter, e eram tão mornos e tão cegos que não viam isso. Assim, o Senhor os aconselha. Jesus poderia muito bem se afastar e dar um veredito sobre aquela igreja. Mas Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é perdoador. Jesus não é gente, irmão. Mesmo nessas condições, que parecia não haver mais jeito, o Senhor os aconselha que venham a Ele e dele recebam as verdadeiras riquezas espirituais para que sejam realmente ricos. Jesus está usando as condições pelas quais a cidade era conhecida, que a igreja assimilou isso, todas aquelas condições. Cristo diz que eles estavam nus. Apesar da cidade produzir um tipo de lã que era procurada por todo mundo, aconselha a igreja a vir a Ele comprar vestidos que realmente cubram a sua nudez diante de Deus. Vestiduras brancas. Nós somos conhecidos por termos as nossas vestes lavadas no sangue de Jesus, pelo perdão dos nossos pecados. E nós não podemos descuidar disso. Quando o diabo apareceu para acusar Josué de que suas vestes estavam sujas, o anjo veio e tornou as suas vestes limpas, isto é, vestes brancas, que fala de pureza, que fala de pessoas lavadas e redimidas no sangue precioso e poderoso de Jesus.
Não há outra condição. Quer estar de bem, quer estar bem vestido espiritualmente, busque pureza no sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que mais? És cego e não sabes. A cidade era famosa na preparação de um unguento usado como bálsamo para os olhos. As pessoas vinham de vários lugares e tinha como se fosse casas de banho, em que as pessoas aplicavam aquele bálsamo nos olhos, e ali tirava toda a sujeira, toda a poeira, e as pessoas voltavam, quando terminava o processo, voltavam a enxergar melhor. E agora, Jesus diz, vocês são cegos, eu aconselho que de mim vocês adquiram um colírio. Jesus tem um colírio para os nossos olhos espirituais, para nós vermos o que realmente é importante na nossa vida e na vida da igreja. Jesus convida todas as pessoas que têm problema de deficiência espiritual para virem a Ele e pegar dele o colírio, para que possam ver. Se Ele está dizendo isso para esta igreja, e esta carta ela tem aplicação à igreja em todos os tempos, significa que os dias de hoje não é diferente. O que tem de gente cego não é brincadeira. Mas vá até Jesus, que Ele tem o colírio perfeito, Ele tem o colírio certo para limpar a nossa visão e voltarmos a enxergar espiritualmente. Cristo está pronto. Jesus está pronto para dar, caso as pessoas queiram. Só se as pessoas quiserem. Quem quiser, venha a mim e beba. É isso que ele diz. A verdadeira riqueza, o verdadeiro vestido e a verdadeira visão. Depois, Jesus diz assim para a igreja. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso significa que todas as vezes que nós somos corrigidos, que sofremos a disciplina de Deus, nós devemos nos alegrar porque somos filhos de Deus. Deus só corrige os seus filhos. Os outros é juízo, nós somos correção. E quem é que de vez em quando não precisa de correção? Todos nós precisamos de correção. É triste ver aqui Jesus do lado de fora da igreja, batendo para ele entrar. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, eu estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da igreja, podia ir embora e falar assim, deixa esse povo para lá, deixa esse povo que eu vou dar um jeito nele. Não, Jesus quer entrar, Jesus quer ter comunhão, Jesus quer consertar, Jesus quer dar alegria, Jesus quer dar vida, Jesus quer dar visão, Jesus quer dar vestes brancas, Jesus quer dar riqueza espiritual. Jesus não desiste dos seus filhos. Isso significa que Jesus não desiste da sua igreja. Sempre vai ter alguém que vai abrir a porta para Jesus entrar. E quando ele entrar, nós vamos cear com ele, e ele com nós. Ele vai pegar o pão e vai dar graças, e nós vamos sentir a alegria do Espírito Santo, porque assim é a igreja. Isto é igreja. Ele está do lado de fora. Aqui ele estava do lado de fora. E nós nunca
nunca podemos passar nem pela nossa mente, de termos uma reunião em que Ele não é a pessoa principal da nossa adoração. Pode ter o pregador A, o cantor B, pode ser quem for, irmão, a mais alta autoridade da nossa denominação ou do nosso país. Jesus vai ser a estrela principal. Jesus vai ser aquele que é adorado. Os hinos é para Ele, a palavra é para Ele, o glória é para Ele, a roupa é para Ele. Tudo que nós fazemos é para Ele. Nós não podemos nos dar o luxo de deixar Jesus batendo. Não podemos nos dar o luxo de deixar Jesus batendo. Jesus tem que estar aqui dentro e Jesus tem que estar aqui dentro. Ó. Porque aí nós temos direção. Aí nós temos alegria. Aí nós temos certeza da vitória. Não seremos frustrados e nem decepcionados. Tudo que diz respeito à igreja é do interesse dele. Ele quer que os membros tenham comunhão com ele. Essa é a história, um resumo da história da igreja de Laodiceia. Que a nossa oração hoje seja: Jesus, fica conosco. Fica conosco.